Você não tem medo do fracasso. Você está viciado nele e nem percebe. Aliás, você provavelmente já sentiu isso hoje. Aquele frio no estômago que não era ansiedade, era o seu cérebro voltando para a zona onde ele se sente seguro. A do medo. É desconfortável, mas é familiar. E o familiar, mesmo que doa, vicia. Você já reparou como é estranho que toda vez que uma oportunidade real aparece na sua vida, você arruma um motivo para fugir? Seja honesto. Aquela chance de mostrar seu trabalho, a mensagem daquela pessoa, o projeto que parecia feito sob medida, você hesitou. Você questionou demais. Você disse para si mesmo: agora não é o momento. E a vida seguiu. De novo. Mas e se eu te dissesse que isso não é azar, não é falta de oportunidade e muito menos coincidência? É padrão. Um padrão invisível, automático, silencioso, mas que comanda a sua vida como um roteiro secreto que você nem sabe que está seguindo. E esse padrão não se formou do nada. Ele é resultado de uma coisa muito simples. O que você decide observar. O que você presta atenção. Onde repousa seu foco. E é aí que mora o vício. Você não tem medo de tentar e falhar. Você tem medo de tentar e dar certo, porque isso colocaria em xeque tudo que você acredita sobre quem você é. A sua identidade é construída por tudo que você observa repetidamente. E se o que você mais vê são seus erros, suas limitações, seus fracassos, então adivinha o que você vai continuar criando? Exato. Mais erro, mais limitação, mais fracasso. Só que hoje, talvez algo mude, porque agora você está prestando atenção em algo novo. E como você já sabe, só o ato de observar já muda tudo. Antes de continuar, se isso fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube só entrega esse tipo de conteúdo para quem demonstra interesse. E se você chegou até aqui, já demonstrou. Agora me responde, quantas oportunidades você já recusou achando que era medo, quando na verdade era um vício? Você já se perguntou por que, mesmo com tanta informação sobre autoestima, autoconhecimento e superação, tanta gente continua presa nas mesmas decisões, vivendo os mesmos ciclos, caindo nos mesmos buracos, como se a vida fosse um eterno déjà vu? A resposta não está na força de vontade, nem na motivação, nem na disciplina. Está na identidade. E o mais perigoso disso é que a identidade não é algo fixo. Ela é uma narrativa, uma história que você repete até acreditar. E sabe qual é o problema disso? Que boa parte dessa história você nem escolheu. Ela foi se formando com o tempo. Fragmentos de coisas que te disseram, olhares que você interpretou como rejeição, expectativas que você criou e que não se cumpriram, pequenos traumas disfarçados de vida normal, cicatrizes que ninguém viu, mas que você observa todos os dias sem perceber. E aí, toda vez que surge algo novo, algo que te desafia, algo que poderia mudar sua vida, você olha com a lente do medo, do não sou capaz, não é pra mim, vai dar errado. Não porque isso seja verdade, mas porque essa é a lente que você conhece. A vida começa a virar um grande experimento onde tudo que você observa confirma aquilo que você já acredita. E o mais assustador, funciona. Funciona tão bem que parece real, parece destino, parece azar. Mas não é nada disso. É só percepção seletiva. É só foco. É só o seu olhar colapsando a realidade à sua volta. E aqui começa a parte mais delicada. Se você continuar se olhando com os mesmos olhos de ontem, vai continuar vivendo os mesmos resultados amanhã. Não importa o quanto estude, medite, reze ou lute. Porque a mudança que você busca não está no mundo, é em como você enxerga a si mesmo dentro dele.
E essa talvez seja a coisa mais difícil de admitir, que é que você está se sabotando. Não por maldade, mas por hábito, por vício. Porque mudar assusta mais do que repetir o mesmo sofrimento. Mas se você está aqui, ainda assistindo, é porque algo em você já começou a mudar. E isso importa, porque hoje você não vai só ouvir uma história, vai reconhecer a sua história. E talvez pela primeira vez tenha a chance de contar uma nova versão dela. E aí? Que parte da sua vida precisa ser reescrita? Você já reparou como a gente aprende a fracassar muito antes de aprender a tentar? E nem percebe, porque não parece fracasso, parece cautela, parece prudência, parece ser realista. Mas vamos ser honestos. Quantas vezes você já deixou de tentar algo por medo de parecer ridículo, por medo de ser julgado, por medo de errar de novo? É assim que começa. Um olhar, um comentário, um não que você ouviu quando era criança e pronto. A semente da dúvida é plantada. E se você não estiver atento, ela cresce. Vira um padrão, vira uma lente, vira um filtro que distorce tudo o que você vive. E aí, a vida vira um ciclo. Você quer mudar, mas continua reagindo do mesmo jeito, porque sua mente aprendeu a observar a realidade de um jeito específico, buscando ameaça, buscando rejeição, buscando aquilo que já machucou antes. Isso se chama viés de confirmação. E ele é um dos mecanismos mais poderosos que o cérebro humano tem, porque ele filtra a realidade, seleciona o que você enxerga e ignora tudo que não combina com o que você acredita. Imagina que sua mente é como uma lanterna. Onde você aponta, você ilumina, mas tudo que está fora daquele foco continua escuro, invisível. E é por isso que mesmo quando as coisas estão indo bem, você encontra um jeito de destacar o que está indo mal. O e-mail que ninguém respondeu, o comentário que te incomodou, a comparação com alguém que parece estar mais longe que você. Mesmo quando tem amor, você vê desconfiança. Mesmo quando tem progresso, você vê insuficiência. Mesmo quando tem oportunidade, você vê risco. E aí vem a pergunta inevitável. Quantas vezes você já sabotou algo incrível simplesmente porque não combinava com a sua autoimagem? Pensa nisso. Você pode estar num relacionamento com alguém que te trata bem e mesmo assim sentir que tem algo errado. Pode estar num emprego promissor e ainda sentir que é uma fraude. Pode receber um elogio sincero e achar que a pessoa só está sendo educada. Por quê? Porque sua mente aprendeu a observar o mundo com uma lente de escassez, de insegurança, de medo. E essa lente, se não for atualizada, vira prisão. Você pode até querer coisas novas, mas continua olhando com os olhos antigos, e esses olhos vão encontrar as mesmas falhas de sempre, porque é isso que eles estão treinados para ver. E aqui entra o ponto central. Você não muda sua vida lutando contra o que está errado. Você muda sua vida fortalecendo o que está certo. Só que para isso, você precisa aprender a enxergar o que está certo. E isso é mais difícil do que parece, porque o nosso cérebro não foi programado para a felicidade, ele foi programado para a sobrevivência. Ele detecta a ameaça muito antes de perceber gratidão. Ele se protege antes de se permitir. Por isso, mudar o foco não é só uma escolha emocional, é uma disciplina cognitiva. É um treino. É como reeducar o olhar. E esse treino começa em detalhes. Quando você se pega reclamando, você para, respira e se pergunta: o que ainda está funcionando? O que eu posso agradecer agora? O que eu estou ignorando porque estou viciado em encontrar problema? Quando você sente medo, você não foge. Você escuta e pergunta:
Esse medo está me protegendo ou me aprisionando? Porque tem uma diferença enorme entre cautela e autossabotagem. E a maioria das pessoas não sabe a diferença. E aí vivem a vida toda evitando o erro. E no processo, evitam também o sucesso. E aqui eu preciso te lembrar de uma coisa. Coragem não é a ausência de medo. É a decisão de olhar mesmo com medo. É a escolha de observar além do trauma, além da rejeição, além da insegurança. É um momento em que você para de procurar sinais de que vai dar errado e começa a procurar sinais de que pode dar certo. E sabe o que acontece quando você muda essa lente? Você começa a ver portas onde antes só via paredes. Começa a enxergar apoio onde antes só via julgamento. Começa a perceber potencial onde antes só via limitação. E isso transforma tudo. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu foco mudou. E quando o seu foco muda, sua percepção muda. E quando a sua percepção muda, suas decisões mudam. E quando as suas decisões mudam, sua vida muda. Esse é o ciclo. Mas atenção, seu cérebro vai resistir. Ele vai querer voltar para o padrão antigo, vai querer te proteger do novo, vai te convencer de que mudar o foco é a ingenuidade, que prestar atenção no que está funcionando é negação da realidade. Mas não é. É só o começo de uma nova realidade. Uma realidade que já existe, mas que você ainda não consegue ver porque está olhando para o lado errado. E a única coisa que separa você dessa nova realidade é onde você decide observar. E sabe o que é mais traiçoeiro nesse ciclo? É que ele se disfarça de bom senso, de lógica, de maturidade. Você diz, não vou me arriscar agora porque tenho que ser responsável. E claro, responsabilidade é importante, mas às vezes ela vira uma desculpa elegante para justificar o medo, para não ter que encarar o desconforto de crescer. Porque crescer dói. Crescer bagunça a estrutura que você conhece. Crescer exige desapego. E o apego vicia. Você se apega ao fracasso porque já sabe o roteiro. Você já conhece o final. Já sabe como se proteger da frustração. É o velho, eu prefiro não tentar do que tentar e me decepcionar. Mas isso é mentira. Você já está decepcionado. A diferença é que está tentando disfarçar isso com controle, fingindo que está tudo sob controle, que você escolheu esse caminho, que está tudo bem em ser realista. Só que, lá no fundo, não está tudo bem. E você sabe disso. Sabe porque sente um incômodo silencioso. Sabe por que sente um vazio no meio do peito que nenhuma distração consegue preencher. Sabe por que toda vez que o mundo silencia, o seu próprio barulho interno grita. Grita por algo novo, algo que faça sentido, algo que te faça sentir vivo de novo. E é aqui que entra o olhar. O olhar não como sentido físico, mas como função psíquica. É através do olhar que você organiza o mundo, que você dá sentido às coisas, que você cria significado. E o significado, meu amigo, é tudo. Porque a mesma experiência pode ser vivida como trauma ou como alavanca, como bloqueio ou como lição, como fim ou como começo. Tudo depende da lente. Tudo depende de como você observa. Você já viu isso acontecendo? Duas pessoas passando pelo mesmo desafio. Uma afunda, a outra cresce. Por quê? Porque uma olhou com olhos de vítima, a outra com olhos de aprendiz. Isso não é papo motivacional, é neurociência, é construção narrativa, é neuroplasticidade. Seu cérebro reconfigura conexões com base na repetição. Quanto mais você reforça uma narrativa, mais forte ela se torna. E quanto mais forte ela se torna, mais automática ela fica. É por isso que é tão difícil sair de ciclos destrutivos. Porque não é só uma escolha, é um treinamento.
E você vem treinando sua mente a ver problema há anos, décadas. Então não se culpe por ainda cair nisso, mas se responsabilize por sair, porque agora você sabe. E quando você sabe, já não pode mais fingir que não sabe. E é aqui que a mudança começa, quando você para de repetir a velha história como se fosse uma sentença e começa a questionar: e se não for verdade? E se eu só tiver aprendido a pensar assim? E se tudo isso que eu acredito sobre mim for só uma história mal contada? Pensa nas vezes em que você se chamou de preguiçoso, indeciso, fraco. Quem foi que te disse isso primeiro? Você? Ou alguém que te olhou com desatenção, que te rotulou num momento de fragilidade? Quantas dessas palavras você abraçou sem perceber? E pior, quantas vezes você repetiu essas palavras para si mesmo até que viraram sua identidade? Mas identidade, por mais sólida que pareça, é fluida, é mutável, é uma construção em movimento. E se você tiver coragem de reconstruir esse olhar, pode descobrir que dentro de você existe muito mais do que aquilo que te disseram. Existe força, existe potencial, existe vida pulsando, só esperando um novo olhar. Um olhar sem medo, sem julgamento, sem pressa de acertar, só com presença. E é isso que cura. A presença. Quando você se permite olhar para si mesmo com presença, algo muda. Você para de querer se consertar e começa a querer se conhecer. E aí você descobre que o problema nunca foi você. Foi o jeito que você se observava. E quando isso muda, tudo muda. Porque a partir desse momento, você não precisa mais fugir de si. Você começa, aos poucos, a se acolher. E esse acolhimento transforma. Ele não faz barulho, não tem fogos de artifício, mas tem raiz, tem profundidade, tem verdade. E é só na verdade que a transformação real acontece. Tem uma coisa que quase ninguém te conta. A maior prisão não tem muros nem grades. Ela é feita de ideias, de histórias que você repete em silêncio até que virem uma sentença. E a mais perigosa dessas histórias é aquela que começa com "eu sou assim". Eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou desorganizado, eu sou azarado. Quando você diz isso com convicção, você não está apenas descrevendo um estado, está selando uma identidade. Está dizendo ao seu cérebro: é isso que eu sou e tudo que não se encaixa aqui deve ser ignorado. Adivinha o que seu cérebro faz? Ignora. As provas de que você é capaz, as experiências que contradizem essa crença, as oportunidades que exigiriam uma nova versão sua. Tudo isso fica de fora do seu radar, porque você está ocupado demais reforçando a sua velha história. E isso é cruel, porque a cada novo dia você poderia ser alguém novo, mas escolhe ser uma versão antiga de si mesmo porque é mais seguro. É como estar preso num papel que você não escreveu, mas que está encenando há tanto tempo que já esqueceu como seria ser diferente. Mas e se você pudesse sair desse roteiro? Pensa nisso. E se aquela sua timidez não for só um mecanismo de proteção? Se aquela preguiça não for só exaustão emocional acumulada? Se aquele seu azar for só um olhar viciado em notar o que não deu certo? A verdade é que você já é mais do que imagina, mas não consegue ver, porque seu olhar ainda está preso. Preso no passado, preso no erro, preso na comparação, preso na ideia de que precisa merecer para viver coisas boas. Mas ninguém precisa merecer o sol para ser aquecido por ele. Ninguém precisa provar seu valor para ser amado. Isso já é seu por natureza. Só que você precisa se permitir observar. E aqui começa um exercício que pode mudar sua vida. Observar sem julgar. Observar o que você sente,
o que você pensa, o que você evita. Não para se corrigir, mas para se compreender. Porque quanto mais você se observa com aceitação, mais espaço cria para mudança real. E mudança de verdade não acontece por pressão, acontece por clareza. Você precisa ver o que está acontecendo dentro de você antes de tentar consertar qualquer coisa fora. Mas isso exige coragem, porque às vezes o que você vai encontrar ali dentro assusta. Vai ver ressentimento, vai ver mágoas antigas, vai ver inseguranças que você jurou ter superado. Mas tudo isso é matéria bruta, é matéria-prima para sua reconstrução. Não tenha medo de olhar, porque a dor que você evita olhar é a que mais controla suas decisões. E talvez o medo que você sinta não seja de mudar, seja de se encontrar, de ver, finalmente, quem você é por trás de tudo que te contaram. E quando isso acontece, quando você se vê de verdade, algo se quebra. Mas não é você que quebra, é o personagem. A versão cansada de tentar agradar. A versão que vive para evitar erro. A versão que foi construída para sobreviver, mas que não sabe viver. E é nesse momento que nasce um espaço novo, um espaço de verdade, um espaço de presença. Nesse espaço você começa a fazer escolhas diferentes. Você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. Você para de querer impressionar e começa a querer se expressar. Você para de seguir padrões e começa a criar os seus. E aos poucos, tudo ao redor começa a responder diferente. As pessoas notam, as oportunidades aparecem, o mundo te enxerga com outros olhos. Mas não porque ele mudou, e sim porque você mudou a forma como se coloca nele. E tudo começou com o seu olhar, com aquela escolha silenciosa de observar com curiosidade em vez de julgamento, com presença em vez de pressa, com intenção em vez de medo. Esse é o verdadeiro colapso da realidade. É quando a sua presença molda o mundo, em vez de apenas reagir a ele. E olha, isso não é um destino, é uma prática. Você vai falhar nisso às vezes, vai cair no velho padrão, vai julgar, fugir, repetir. Mas cada vez que voltar a observar com consciência, com gentileza, com verdade, você estará treinando um novo caminho. E esse caminho uma hora vira estrada, vira trilha aberta, vira chão firme. Porque tudo que você repete com presença vira identidade. Então hoje eu te pergunto, o que você quer repetir até virar quem você é? A comparação? A crítica? O medo? Ou a coragem? A curiosidade? O amor? A escolha no fim é simples, mas ninguém pode fazer por você. Só você pode decidir onde olhar. E tudo começa aí. A partir do momento que você decide observar diferente, o mundo começa a responder. Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou. E se o que te impede não for o medo, nem a insegurança, nem o passado? E se for uma parte de você que simplesmente se acostumou a não sonhar? Talvez você tenha parado de olhar para frente. Talvez você tenha desistido em silêncio, sem perceber. E agora vive no piloto automático, achando que dá tudo bem, quando na verdade você só está anestesiado. Já pensou nisso? Quantos sonhos você arquivou, alegando que era só uma fase? Quantos desejos você empurrou para depois? E quanto tempo esse depois já está durando? Porque existe uma dor que quase ninguém reconhece. A dor de não desejar mais nada. A dor de ter perdido o brilho no olhar. A dor de não saber mais o que faz sentido. Essa dor não grita, ela sussurra todos os dias. Nos pequenos silêncios, nas distrações que nunca bastam, nas noites em que tudo parece vazio, mesmo com tudo aparentemente no lugar. E talvez, só talvez, esse seja o próximo ponto de virada. Talvez o que você precise observar agora não é o medo,
Não é o erro, não é o trauma. É o silêncio. Porque no silêncio que os sonhos esquecidos ainda sussurram seu nome. Se isso te fez pensar, se alguma coisa dentro de você deu aquele clique silencioso, então você vai querer assistir o próximo vídeo que o YouTube vai te mostrar aqui na tela. Porque talvez ali esteja o próximo passo que você precisa enxergar. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.